Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo aí. Estamos aqui online para mais uma aula, né? Quero cumprimentar todos vocês aí que estão aí se dedicando aos estudos, sabendo que em breve estarão aí de volta ao mercado, se persistirem nas suas casas, se persistirem aí usando as máscaras quando sair, álcool gel, aqui ó, o meu. Aí, ó. Comprei esse tubão no começo da pandemia. Aí, ó, já tá quase na metade pro fim, ó. Entendeu? O tempo todo é isso aqui, ó. Passa tal, passa na cara. É meu creme facial, tratamento anti-rugas e tudo isso aí, entendeu? Então, pessoal, espero que tá todo mundo bem com vocês e com a família de vocês. E para ficar melhor ainda, vamos estudar e garantir uma boa vaga no futuro, né, cara? Então, vamos lá. Hoje a aula vai ser bem rapidinha, falando sobre sistemas de arquivos, formatações, certo? Essa é a temática da aula de hoje. Então, vamos lá. Os dispositivos de armazenamento e particionamento, é isso. Então, você como técnico, você precisa instalar sistemas operacionais. E a instalação ela é feita de uma forma limpa, né? E ela é feita nas seguintes situações, vão acontecer sempre as situações. Quando o computador for passado de um funcionário para outro, quando o sistema operacional for corrompido, corrompeu, não tem como entrar mais, não tem como recuperar, você vai ter que formatar e instalar de novo. Ou quando, deixa eu diminuir, está muito grossa essa linha aqui. Ou quando o disco rígido principal do computador for substituído. Substituir o HD, vai ter que instalar no outro HD o sistema operacional, entendeu? Essas três situações aqui acontecem frequentemente, né? Então, a instalação só pode ser feita em um dispositivo devidamente preparado. A preparação é o particionamento, viu? A preparação é o particionamento e formatação. Entendeu? Então, preparar para instalar o sistema operacional. Então, a gente já vai começar daqui a pouco a instalar o sistema operacional. Na verdade, a gente já até está baixando lá, acho que todo mundo já deve ter conseguido baixar, né, na aula de hoje, os softwares que a gente vai utilizar para fazer a instalação de uma máquina virtual, né? Então, eu preciso apresentar para vocês essas questões aqui para vocês já saberem do que a gente está falando na hora de que for instalar, entendeu? Bom, embora seja possível instalar um sistema operacional por rede, tem como. Tem como você colocar um servidor que tenha lá aquele arquivo, tipo aquele arquivo que a gente baixou, o arquivo .iso. Aquele arquivo é um arquivo de imagem. Da mesma forma que você pode colocar aquele arquivo lá num pendrive ou num CD para você instalar, você pode ter um servidor de imagens e aí você colocar na máquina um CD bootável ou um pendrive bootável que ele vai carregar as configurações do servidor bootável e ele vai pela rede buscar a imagem. Então é uma forma de instalação aí que futuramente a gente pode até falar a respeito num laboratório prático, a gente pode testar a instalação desse tipo de utilização via rede, certo? Em alguns lugares é utilizado isso mesmo. Existe um software muito bom para isso, que eu utilizei já centenas de vezes, que eu fazia instalação em 80, 100 máquinas ao mesmo tempo, tipo 2 salas de aula ao mesmo tempo instalando no mesmo sistema operacional. Chamava Ghost. Escreve assim, ó. Vocês pesquisem os mais. Ghost. Esse software é um software da Symantec, se eu não me engano, se me lembro bem, já faz tempo, né? Esse software Ghost, ele faz o seguinte, você instala ele num servidor. Esse servidor vai ter vários arquivos daqueles de imagem lá, igual aquele que vocês baixaram, estão baixando para a gente instalar a máquina virtual. E aí o que acontece? Você vai lá e starta a sessão do Ghost.
Essa seção vai se chamar instalação de Windows 8, laboratório 1 e 2. Pronto, ele starta essa seção. Qual é o arquivo? Aquele arquivo ISO. Aí ele fica lá, esperando clientes. Qual é o IP do servidor? 192, meu IP tal. Beleza. A gente sabe que todas aquelas máquinas lá no laboratório 1, 2, 3, 1 e 2, digamos, 2 laboratórios diferentes, né? Aí tem aqui um monte de máquina, 2 fileiras de máquinas no laboratório e mais 2 fileiras de máquinas em outro laboratório, né? Todas essas máquinas aqui está o servidor. Todas essas máquinas aqui, uma a uma, a gente vai lá e vai configurar ela para acessar a seção desse servidor, entendeu? E aí quando a gente fala assim, servidor, entraram as 40 sessões, enviar. Aí na hora que ele envia essa imagem aqui para todas essas máquinas ao mesmo tempo. E todas as máquinas vão ser instaladas ao mesmo tempo. Então é uma forma de você instalar várias máquinas de uma vez, entendeu? Aí você faz por uma rede. Quem tiver dúvida, postem lá nos comentários do Classroom hoje, porque eu vou responder só amanhã, ok? Hoje a aula vai ser curta e vai ser focada logo. Aí vocês assistam um vídeo depois, do início, ok, pessoal? Então é isso. Então, aí o método de instalação mais comum para ambientes domésticos ou pequenas empresas é utilizar uma mídia, como um CD ou DVD, ou unidades de USB. Para instalar o sistema operacional usando uma mídia externa, configure a BIOS para inicializar o sistema a partir da mídia. Isso já está fácil na cabeça de todo mundo. Você vai lá na BIOS, configura, eu quero o boot pelo CD ou pelo USB, né? E aí você escolhe qual é. O boot vai ser primeiro por CD, né? Aí você coloca o CD lá na máquina, ele vai ler o CD de instalação e vai rodar. Da mesma forma, eu quero. O arquivo de instalação vai estar na USB. A gente vai aprender também a fazer uma USB bootável. E aí, depois que a gente faz esse arquivo de instalação na USB, coloca ele lá, quando ele iniciar, ele vai ler esses arquivos de instalação. Certo? Então é isso. O dispositivo de armazenamento, no caso USB ou DVD, CD, deve ser escolhido e preparado. Isso antes, né? Só um segundo, pessoal. Acabando minha bateria aqui. Agora sim. Os dois tipos de dispositivos mais comuns de armazenamento são as unidades de disco rígido e as unidades baseadas em memória flash. Então, dois tipos, né? Unidades que vão receber o sistema. O disco rígido é o mais comum e o disco rígido baseado em memória flash, certo? Disco rígido comum a gente viu na aula de hardware. É o HD, que é uma tecnologia já hoje em dia antiga, mas é muito comum, né? Ele tem um disco magnético giratório e cabeças magnéticas montadas num braço, que fica lá lendo, escrevendo e lendo, né? É o mais lento para os padrões atuais, né? E esse aqui é o mais rápido. Certo? Pode ser eletricamente apagado ou regravado. A gente já viu isso nas aulas de hardware. Ele é muito confiável e aí os caras foram fazendo HDs com ela, né? Também temos pendrives USB. Você pode instalar um sistema operacional num pendrive. Digamos, um sistema operacional leve, né? Você não vai instalar um Windows num pendrive, né? Mas algumas versões de Linux, um kernel específico, você pode instalar e fazer ele bootar pelo pendrive e você usar ele pelo pendrive. Sim, tem como. Na hora que o computador vai ligar, ele vai ler lá no pendrive os arquivos de utilização. Impressionante, mas tem como fazer isso. Você pode também fazer um sistema no SSD,
que são os HDs mais modernos que nós temos, certo? Então, tem o SSD normal, esse aqui é o padrão mais utilizado no mercado, certo? O SSD que mais você vai achar para comprar é esse, e tem esse aqui que é o híbrido. Já inventaram esse híbrido. Esse híbrido, ele é metade SSD e metade HD comum, certo? Ele pega as vantagens de um e de outro. Né? Então ele usa uma parte para armazenar o cache de dados frequentemente usados. Né? Então ele consegue mover os dados, por exemplo, você pode fazer com que ele utilize para o swap, que a gente estava conversando ontem, essa parte a parte SSD, entendeu? Então, assim, dessa forma ele consegue ser mais rápido que o HD normal, né? Mas ele é mais lento desse aqui, do que é o padrão totalmente, né? Esse aqui é o totalmente SSD. Só que esse aqui está ficando mais caro do que esse aqui que inventaram agora, que é uma solução híbrida, né? É porque esse aqui combina espaço, esse aqui tem tamanho e mais velocidade. Né? Esse aqui não, esse aqui só tem só velocidade. Né? O tamanho deles são pequenos, certo? Isso aqui, 1 tera SSD é muito caro atualmente ainda. Então eles já conseguiram fazer essa solução híbrida. Certo? Aí vamos falar sobre o particionamento. Bom, para encontrar um sistema operacional, quando o firmware é baseado em BIOS, ela verifica inicialmente que disco está instalado. Então a BIOS ela faz isso, ela identifica se tem disco. No disco, ela verifica se possui um setor de inicialização. Então essa é a palavra aqui que vocês têm que decorar, boot sector. Certo? Esse setor ele existe no HD para permitir que a BIOS encontre informações sobre as partições do sistema operacional. Certo? Então, na hora que você está formatando, aí você vai formatar, né? Ao formatar, você escreve aqui nesse setor de boot. Ele é preenchido. Entendeu? Ao formatar o setor de boot é preenchido. E aí, né, a BIOS procura por um pequeno programa chamado carregador de boot, ou bootloader, que está escrito aqui. Entendeu? A BIOS não tem informações sobre as partições, nem sobre o sistema operacional em si. Ela simplesmente tenta encontrar um carregador de boot. Só isso. Se ela não encontrar isso, né, aí vai aparecer a mensagem: no bootloader default, no boot sector encontrado, entendeu? É porque tem um HD que não está formatado no computador. E aí ele não conseguiu carregar um sistema operacional. Então a BIOS vai lá e aí ela tem que encontrar o setor de boot lá no HD. Entendeu? Já nas versões mais modernas, que é do UEFI, né, que ela é mais inteligente do que a BIOS, então os computadores que já têm essa UEFI, ela reconhece todos os discos e inclusive o sistema operacional instalado. Certo? É capaz de entender partições simples e executar código do carregador de boot das partições.
Então você pode colocar que ele vai reconhecer até qual o sistema operacional está instalado. Entendeu? Então é isso. O esquema de partição é muito importante para o firmware. Dois dos padrões de esquema de partição mais populares são o MBR e o GPT. E a gente vai falar sobre eles já já. Então é isso. O esquema de partição, ele é gerado a partir do momento que você particiona. Certo? E quando você particiona, você preenche esse setor de boot com alguma informação que vai fazer com que o sistema operacional seja carregado. Aqui estão os dois modelos, o MBR e o GPT. Como mencionado, o sistema operacional ele é armazenado em uma partição do disco. Em um disco com várias partições pode armazenar vários sistemas operacionais. Então você pode ter 3, 4 partições. Numa partição tem o Linux, na outra partição tem um Linux Debian, na segunda partição tem um Windows XP, na terceira partição tem um Windows 10 e na quarta partição tem um Linux Mandriva. E aí cada vez você inicia com um sistema diferente para você testar uma coisa num, uma coisa no outro, entendeu? Então, cada partição você pode instalar um sistema operacional diferente. O esquema de partição influencia diretamente a localização do sistema operacional do disco. Certo? Então, essa inicialização é responsabilidade do firmware. E o esquema é muito importante para o firmware. Dois dos esquemas de partição mais populares são o MBR e o GPT. O MBR surgiu em 83, quer dizer, tudo começou ali na época, no começo da década de 80. E ele contém as informações sobre como as partições são organizadas. Tem 512 bytes de tamanho e contém o carregador de boot, que é um programa executável que permite que o usuário escolha entre várias opções de sistemas operacionais. O MBR se tornou um padrão, mas ele tem limitações que precisavam ser abordadas. Ele é comumente usado em computadores que têm firmware baseado em BIOS. Então, os mais antigos e atuais ainda, muitos, utilizam MBR, certo? Os mais modernos GPT, né? Também tem tem um esquema de tabela de partição, certo? E ela identifica, né, utiliza diversas técnicas modernas para ampliar as funcionalidades do esquema de partição MBR antigo. Então, ele é comumente usado em UEFI. Então, quando o computador já tem aquela BIOS nova, né, que a gente já viu, aquela BIOS mais moderna, o esquema de partição, né, o tipo de esquema de partição será GPT. Ele também é mais rápido. A gente tem aqui uma comparação. Por exemplo, no MBR, 4 partições. No GPT, até 128 partições. Certo? Então, se você tiver um disco gigantíssimo, você pode colocar 128 partições de Windows. O tamanho máximo de partição é 2 TB no MBR. No GPT, ó, 9 zettabytes. É muito dado, muito grande. Né? Então, o MBR não aceita, não consegue. O MBR não tem backup da tabela de partição. O GPT armazena um backup da tabela de partição. Então isso ajuda na hora de você recuperar o sistema. Não que isso aí sozinho recupere o sistema,
mas na hora de corromper o HD, alguma coisa assim, você consegue recuperar de alguma forma você consegue recuperar por aí. Partições e dados do boot armazenados no mesmo lugar. Já no GPT, são armazenados em lugares diferentes. Então, se corrompeu uma parte do disco, né, ele muitas vezes o disco consegue inicializar e você consegue mover a parte ruim, que está ruim do disco. Você perde só os dados daquela área, mas ele consegue inicializar, você consegue recuperar os dados ainda. Se for ali, você não consegue nem entrar no HD mais, nem no sistema operacional. Fica ilegível. Qualquer computador pode inicializar o MBR, né? Os antigos. Agora, só os computadores que têm o EFI que utilizam e 64 bits que podem utilizar GPT. Então, tá aí. É mais um motivo para vocês optarem por máquinas que já vão fazer um upgrade de hardware, né? Várias vantagens aí em relação ao GPT e em relação ao MBR. Certo. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre coisas que o técnico tem que saber. E depois disso aqui, eu quero que vocês estudem isso aqui, porque eu vou fazer um quiz para vocês em relação a isso aqui. Vou colocar no ar e amanhã eu quero todo mundo ter respondido isso aqui. Vai valer a presença na aula de hoje. Certo? É claro que quem viu a aula, quem viu esse material aqui, vai conseguir matar lá as questões e responder direitinho. Certo? Quem não viu, não adianta. Na hora que vocês forem responder, vai errar. Né? Porque as questões são baseadas nisso aqui. Mas é um quiz bem rápido lá. Vocês vão responder lá facinho e... né? Provavelmente hoje à noite aí, 1h da noite aí, ou amanhã de manhã vocês acessem e vai estar lá no ar. Então aí vocês vão acessar e vão ter que responder baseado nisso aqui. Bom, o que o técnico tem que saber? Tem que saber o que é uma partição primária. Partição primária. O que ela faz? Ela contém arquivos do sistema e normalmente é a primeira partição, por isso que é primária. Ela não pode ser subdividida, certo? E quando ela é num disco GPT, que é aquele mais moderno, todas as partições são primárias. Em um disco MBR, pode haver um máximo de 4. Então, beleza. Partição primária não pode ser subdividida em seções melhores. Então, por exemplo, você criou uma partição. Vou desenhar aqui, ó. Você criou uma... O disco é desse tamanho aqui, né? Aí você criou lá, você falou, a minha partição primária é essa aqui. Aí depois você fala assim, sabe de uma coisa? Eu quero dividir essa partição primária em duas. Não, não pode. Ele não deixa. Entendeu? Mas o disco em si pode ser dividido até 4. Posso colocar mais outra aqui e mais outra aqui. Mas nenhuma delas, depois de criada, podem ser subdivididas. Entenderam? E quando o disco é GPT, o moderno, todas essas aqui são primárias. Isso aqui só pode ser no GPT. Né? Se o disco for MBR, que é o antigo, só pode ter uma só. Né? Que você não vai poder subdividir. Ou vai ter uma, ou vai ter, e o resto vai ser outra coisa. Entendeu? Beleza. Deixa eu apagar aqui. Essa é a questão de partição primária. Quando falar em partição primária, vocês já sabem isso. Partição ativa. Nos discos MBR,
que são os mais antigos. A ativa é aquela usada para armazenar e inicializar o sistema operacional, certo? Somente as partições primárias podem ser marcadas como ativas. Outra limitação é que apenas uma partição primária por vez pode ser marcada como ativa, né? Na maioria dos casos é a unidade C. Então, qual é a partição ativa? A C. C dois pontos. E é nela que contém o sistema operacional. Isso é um padrão de fábrica. Não me perguntem assim, mas por que essa partição não é a partição D? Não é, porque é um padrão de fábrica, porque as unidades. Antes, quando eles criaram esse esquema de particionamento, as unidades eram da seguinte forma: existia um drive de disquete. O drive de disquete era um drive A, era sempre drive A. Existia um outro driver de disco flexível, era um disco flexível, essa era a unidade B. E aí, qual era a unidade de disco rígido que vinha depois? Era a unidade de disco rígido, que passou a ser a unidade C. Então, sempre era assim. Sempre foi assim. O padrão dos fabricantes, eles criaram esse padrão. Então, aí ficou, né? A primeira unidade, a unidade utilizável, a unidade ativa do disco rígido, ele sempre, quando ela era formatada, ela se transformava automaticamente, você nem escolhia a letra, ela se transformava automaticamente na unidade C, e assim é até hoje. Certo, pessoal? Partição estendida. Caso seja necessário ter mais de 4 partições em um disco MBR, né, uma das partições primárias pode ser designada como partição estendida. Por isso que eu estava falando. A primária só aceita até 4 no disco, né? Vou dividir 1, 2, 3, 4. Certo? Então ele pode ser até 4. Né? Só que se tiver que fazer mais de 4, você vai ter que formatar essa de novo, vai ter que limpar, excluir a partição, e aí você cria. Vou colocar com essa caneta aqui. Aí você formatou ali, aí ela ficou zerada, aí você vai criar essa aqui é primária, ó, primária, 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 aí primária e essa aqui estendida. Entenderam a lógica aí, né? É muito simples. Por quê? Porque ele só permite 4 primárias de disco no MBR. Entendeu? Aí, se você criou uma partição estendida, dentro da partição estendida você pode criar até 23 unidades lógicas ou partições lógicas. Né? Então você pode criar uma partição primária para o sistema operacional e permitir que uma partição estendida ocupe o espaço livre, todo o espaço livre restante no disco rígido. Todas as partições adicionais podem ser criadas na partição estendida, unidade D, E e assim por diante. Só que elas não vão poder ser utilizadas para instalar o sistema operacional, entendeu? Só pode haver uma partição estendida por disco MBR. Então tá aqui, só uma, tá vendo? Só uma. Ela pode ser distribuída em outras unidades lógicas, certo? Mas é uma partição única ali. Aí vamos lá, unidade lógica. Mas o que seria esse negócio de unidade lógica? Tá aqui. A unidade lógica é uma seção de uma partição estendida. Né? Já tinha falado. Pode ser usada para separar informações para fins administrativos. É como se fosse assim, por exemplo, você pode criar, por exemplo, o disco UC, é um disco, uma partição primária,
no C. Aí você tem uma outra unidade, que é uma partição estendida. No mesmo disco, a partição estendida. Aí vai ser todo o resto do HD. Né? Aí nesse disco, você vai ter várias unidades lógicas. Você cria... você atribui uma letra a essa unidade lógica. Aí você fala assim, o disco D, ele é do departamento administrativo. Aí você cria lá um espaço e fala assim, pronto, disco D, departamento administrativo. Disco E é do departamento contabilidade. Aí tá lá todos os arquivos da contabilidade no disco E, dentro daquela unidade lógica. Entendeu? No disco F é do departamento de expedição. Os arquivos que estão do pessoal da expedição. Entendeu? O disco G é do departamento RH. Entendeu? Então, para fins administrativos, você separa ele. Mas ele é o mesmo disco. Ele é uma unidade apenas lógica. Como as unidades particionadas de GPT não podem ter partições estendidas, elas não têm unidades lógicas. Né? Então, o disco antigo, eles não possuem, só nas MBRs. Ok? Vamos lá, para disco básico. O que é o disco básico? Disco básico, também chamado padrão, é o que contém as partições, como as primárias, as estendidas e também as unidades lógicas, que são formatadas para armazenamento dos dados. Você pode adicionar mais espaço ou estender uma partição para um espaço adjacente não alocado. O particionamento MBR ou GPT pode ser usado como o esquema de partição subjacente no disco básico. Então, o disco básico é o disco que vai conter as partições. Certo? Dá para ouvir aí, pessoal, o trem passando? Disco dinâmico. Disco dinâmico ele já é um pouco diferente do disco básico. Né? Tem a capacidade de criar volumes que englobam mais de um disco. O tamanho das partições pode ser alterado depois de definido. Né? Mesmo que o espaço não seja alocado, não seja contíguo. Então, olha só que coisa interessante quando eles começaram a criar essa funcionalidade do disco dinâmico. Disco dinâmico, digamos que isso aqui é o disco dinâmico, é o espaço do disco dinâmico. Aí você criou aqui, definiu aqui, ó, essa aqui é a partição UC, né, a partição do sistema operacional. E aqui, vou pegar aqui outra cor, aqui você definiu que aqui, a partir daqui, ia ser o disco D, de arquivos. E aí ficou um espaço no final, que não está sendo utilizado. Certo? Digamos que isso aqui já está sendo utilizado já do seu C e do seu D. Digamos que isso aqui é o que está sendo utilizado. O que você pode fazer? Você pode chegar e definir que o disco C, eu quero um espaço maior para o C. Aí você define esse espaço aqui para ser do C também. Aí fica esse espaço e esse espaço sendo do disco C. E esse aqui do disco D. Entendeu? Então você pode realocar espaços no disco dinâmico. Certo? Mesmo que não seja contíguo. Olha que vantagem, né? Aqui é o espaço que não era contíguo. Então você, o usuário, armazene grandes arquivos com eficiência. Após uma partição ser estendida, ela não poderá ser reduzida, a menos que toda a partição seja excluída. Então você não vai poder depois reduzir. Você pode até aumentar, mas não reduzir. Reduzir só se você excluir tudo. Mas aí, quando você exclui tudo, você perde os dados. E ela serve tanto para o MBR quanto para o GPT. Certo? E o que é formatação? É o processo que cria o sistema de arquivos para que eles sejam armazenados. Certo? Então ela vai criar um sistema de arquivos. Aí a gente vai falar na próxima aula sobre os sistemas de arquivos. Certo?
Sistema de arquivos. Próxima aula a gente vai falar sobre isso aqui, pessoal. Só adiantando para vocês darem uma olhada aqui. A gente vai começar por aqui, ó. Todos esses sistemas de arquivos aqui a gente vai conhecer, os que são do Linux, os que são do Windows. Beleza, pessoal? Então, é isso. E na próxima aula, e aí eu já vou passar para vocês um exercíciozinho, beleza? Para vocês resolverem. Prestem atenção aí até o final da noite ou amanhã. Entrem amanhã no Classroom e vocês já vão ter essa informação lá, quais as perguntas vão ter que responder, todas baseadas no que foi passado hoje, certo? Vocês revisam o material lá e vão respondendo as questões, certo? Baseados no texto aí que foi colocado e nas explicações que eu dei. Espero que todos vocês estejam passando bem. E qualquer pergunta, façam lá nos comentários do Classroom, ok? E um abraço para vocês, um cheiro nas meninas e um abraço no cangote dos marmanjos. Até logo, pessoal!